No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 18, o penúltimo da 11ª temporada de Reis, a divisão. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. O capítulo 18 começa de forma explosiva, com Roboão sendo transportado pelo anjo Micael através de diferentes locais. Primeiro, eles aparecem ao lado de Semaías, que não pode os ver nem ouvir. Micael lê para Roboão um terrível escrito, e Roboão fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Após a leitura, o anjo diz que esse é o legado que Roboão tanto se esforçou para deixar para os seus filhos. Desesperado, Roboão nega, e Micael continua lendo. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Micael para a leitura, devolve o escrito às mãos de Semaías e diz: e assim foi resumida a vida de Roboão. Agora, o anjo começa a ditar a continuação do texto para o Semaías. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Ao ouvir isso, o Roboão fica completamente desesperado, que pede mais uma chance, e que agora vai fazer diferente. Micael diz que ele já teve várias chances, e que dizem por aí que nunca é tarde demais. Porém, Micael conclui que infelizmente isso não é verdade. Em seguida, Micael transporta Roboão para o Monte das Oliveiras, onde ele vê os idólatras de Aserá realizando atos dos mais absurdos possíveis, ainda mais nesse local. O anjo então mostra o porquê de tudo isso estar acontecendo. Em um flashback de Roboão e Maaca, ainda jovens, vemos os dois realizando sua primeira oferenda a Aserá, ensinando esse caminho ao seu filho Abias, que já presenciava tudo de perto, sendo afastado do Deus de Israel desde pequeno. Micael então diz que chance foi o que não faltou a Roboão, foi o que ele mais teve. Então, o anjo mostra que naquele momento está acontecendo uma prática dos amonitas, que servem a Moloque. Eles fazem troca de sucesso e prosperidade. O anjo então pergunta se sua mãe, Naamá, nunca o contou sobre isso. Roboão entra em desespero e se lamenta. Mas Micael explica que na verdade foi Salomão que ergueu esses altares, mas o próprio Roboão não fez nada para tirá-los, ele só não tirou como foi além. Roboão é levado para o lado das sacerdotisas de Aserá, onde Micael explica que Roboão não ficou satisfeito em irritar Deus somente com altares aos demônios, mas também levantou estátua para eles. O anjo então aponta para Semaías e pergunta se Roboão percebe que o profeta que tanto lhe ajudou está sofrendo, porque a filha está envolvida com as práticas que Roboão trouxe para Jerusalém. Antes que o rei dissesse alguma coisa, Micael, bravo, diz que não é para vir com história de culpar Maaca não, pois Roboão que cedeu para ela. Afinal, mesmo sabendo que Maaca não temia o Deus de Israel, Roboão não só a elegeu como sua favorita, mas fez todas suas vontades, como por exemplo, permitir a prática sodomita em Jerusalém. Micael então pergunta: você pensa que só o povo que sofre com suas decisões, Roboão? Então, agora são transportados para próximo de Abias. Micael diz que Abias se casou com mais uma linda mulher, mas o que Roboão não sabe é que ele não consegue mais exercer seu papel de marido e gerador. Roboão diz que isso não é possível, mas Micael diz que com todas aquelas prostitutas e rituais, obviamente Abias não ficaria mais viril. Na verdade, ele está impotente, e não é só ele que está sendo prejudicado. A seguir, o anjo leva Roboão para testemunhar um plano de traição. Malate e Jeroboão conspiram para matar Abias e colocar Jeús no trono. Roboão fica em choque ao perceber que aqueles em quem confiava estão prontos para traí-lo. O anjo então explica que, assim como você trata a Deus, as pessoas vão te tratar. Se você o trai, as pessoas também vão te trair. Roboão fica em choque, estático, e novamente Roboão e Micael são transportados para outro momento. Agora, os dois observam Maaca deitada, e Roboão pergunta o porquê o trouxe ali. O anjo apenas diz: observe. E a cena é de dar medo. Maaca se levanta da cama como se estivesse possuída. Roboão então pergunta para Micael onde que ela está indo a essa hora. Micael diz: você vai ver.
Para a surpresa de Roboão, outro homem entra no quarto, onde Maaca o seduz, beijando-o. Roboão não acredita no que está vendo, e Micael diz que o pior de tudo é que ela nem sabe o que está fazendo. Roboão pergunta, como assim? E o anjo responde que é Aserá. Quando Maaca finalmente se deita com este homem e diz, me possua, Roboão fecha seus olhos para não ver a cena e, feito uma criança em lágrimas, repete várias vezes, chega, chega, até que a tela escurece e Micael pede para que Roboão abra os olhos, instigando-o a reagir antes que seja tarde demais. Micael mostra a estátua de Aserá, quebrando-a no meio e relembrando Roboão de como ele trocou Deus por um mero pedaço de barro. Roboão, ainda abalado, é confrontado com a verdade brutal. Ele precisa agir o mais rápido possível. Micael mostra a Roboão todas as vezes que Deus o salvou, quando Rezon tentou sacrificá-lo, quando fez um acordo de paz com Jeroboão e quando Deus o livrou de Sisaque. Roboão chora amargamente, percebendo a extensão de suas falhas. O anjo então pergunta pela palavra de Deus que ele deveria guardar, e Roboão, desesperado, não a encontra. Micael desaparece, e Malate encontra Roboão no chão, incapaz de falar qualquer palavra. Na próxima cena, vemos Asa e Ábida próximo ao templo do Deus de Israel. Asa pergunta se ele trabalha. Ábida diz que sim, mas não é nada que ele se orgulhe. O garoto responde que também não se orgulha de estar preocupando todos do palácio. Ao ouvir isso, Ábida olha para a lua cheia e pede para Asa ficar tranquilo, porque sua mãe, Maaca, não vai o procurar hoje. Então Asa pergunta como é que ele sabe disso. Ábida responde que, conforme ele disse anteriormente, não se orgulha do que ele faz. Antes que Ábida vá embora, Asa questiona que ele não veio à toa ao templo, pois quem vem ao templo quer se aproximar de Deus. Ábida fica surpreso e diz que ser próximo de Deus é uma coisa que ele queria que fosse possível. Asa, abençoado, diz que isso é possível sim, pois desde que começou a aprender sobre o Deus de Israel, está se sentindo mais próximo dele. Ábida, confuso, menciona como que ele está aprendendo sobre ele se os escritos, sumiram. Asa responde que é através dos sacerdotes, que se lembram de muita coisa, e é nesse momento que pinta uma ideia. Ábida então pergunta se Asa sabe ler, e ele responde que sim. Então, Ábida diz que quer fazer um passeio com Asa. Até então, não sabemos onde foram, porque corta para outra cena onde Maaca está na cama com o homem, pós-ritual de Aserá. O homem acorda e chama pela rainha Maaca, dizendo que vai embora antes que o rei o veja. Maaca brava, então pede para que ele saia logo, sem nem olhar para sua cara. E agora sim, agora vemos onde Ábida está levando Asa. Trata-se do túmulo de Nebsete. Ábida pede para que Asa prometa que não vai contar nada para ninguém, e o garoto promete. Com medo, Asa diz que não quer entrar ali não, e Ábida pergunta por quê, prometendo que não vai acontecer nada de mal a ele, pois seus avós se comprometeram ali. Confuso, Asa se questiona, meus avós, E o Ábida diz que agora tudo faz sentido, porque o garoto não conheceu seus avós ainda, perguntando a ele se tem certeza que não quer entrar, por esse ser mais um motivo para justamente ir. Então, Ábida entra primeiro. Asa, desconfiado, ora de um lado, ora de outro, e acaba cedendo. Entra no túmulo de Nebsete. Já com a dupla no local, Ábida acende o fogo para clarear. Ábida pega um baú e Asa logo pergunta: o que é isso? Dentro desse baú havia escritos do bisavô e do tataravô de Asa. Ábida diz que, como ele não sabe ler, guardou tudo para que, quando encontrasse alguém capaz, ler para ele. Ábida entrega o escrito para Asa e pergunta o que está escrito. Era simplesmente Salmos 51, versículos 1 a 10. Ábida ouve tudo atento, lembrando de suas falhas, e começa a chorar. Em uma das cenas mais emocionantes de todas as temporadas dessa série. Ao terminar a leitura, Asa, orgulhoso de seu antepassado, diz não imaginar que seu tataravô tivesse escrito tantas... Antes de terminar de falar, ele olha para Ábida, que chora sem parar. Ábida então agradece Asa por ter lido o escrito para ele, pois deu tudo o que ele procurava a vida inteira. Asa então questiona por que esses papiros estão ali, dentro de um túmulo, e não no templo. Ábida explica a Asa que o rei poderia pedir os papiros de volta e eles acabarem sumindo de vez. Afinal, onde estão no momento está seguro, pois ninguém vai até ali.
Ábida então entrega um papiro pro Asa, apenas um, e explica que ninguém pode saber que o restante está ali. Vemos que o dia amanheceu. Asa diz que queria levar mais papiros, mas Ábida quer fazer um combinado. À noite, eles se encontram no templo novamente e vão até o túmulo de Nemisete para ler mais. De imediato, Asa fica preocupado com que sua mãe descubra. Ábida diz que sua mãe hoje não vai saber, falando para que Asa apenas espere sua mãe sair do quarto à noite, para depois vir encontrá-lo. Asa fica pensativo, perguntando como que o Ábida sabe dessas coisas. E o Ábida responde que ele simplesmente sabe, e chama Asa para ir embora. Na próxima cena, Joella observa de longe Ana e sua mãe juntas, enquanto um homem ameaça machucá-la se não fazer o que ele quer. Na cena seguinte, vemos Asa e Ábida já próximos do portão, onde Ábida diz a Asa que se Maaka souber do papiro, ela vai atrás dele. Então, Ábida pede para Asa prometer que não vai falar nada onde ele o levou. Asa promete que sim, não falará nada. Nesse momento, o Ábida avista Abias chegando e diz que é melhor ele ir embora, se despedindo do garoto. Abias, que estava procurando pelo seu filho, tem um misto de desespero e felicidade ao avistá-lo. Asa, muito que astuto, já coloca as mãos para trás de imediato, escondendo o papiro. O garoto avisa que foi só ao templo, nada demais. Abias diz que Maaka ficará furiosa se saber disso. E Asa diz que vai dizer que só estava caminhando, afinal não seria mentira, já que ele realmente caminhou muito. Abias promete que não falará nada, mas pede para que o menino não repita isso, pois quase o matou do coração com esse sumiço. Enquanto isso, a situação de Joella vai ficando desesperadora, pois na próxima cena vemos ela completamente machucada, chorando, a ponto das próprias sacerdotisas de Aserá ficarem em choque. Então imagine, para piorar, ela é avisada que Baal Natan está esperando. Bazemate então chega no local procurando pelo Ábida, sendo avisada que ele está no quarto dele. Tempo depois, vemos Ábida em seu quarto, ajoelhado, em prantos, conversando com o Deus de Israel. Bazemate chega e vê tudo. Ábida sorri com a presença de Bazemate e diz que entendeu o que ela vem dizendo todos esses anos, que finalmente entendeu. Os dois se abraçam, emocionados, quando, estragando o clima, começam os gritos no quarto ao lado. Ábida então pede para Bazemate deixar o local o mais rápido possível, e não demora muito para descobrirmos que os gritos eram de Joella, após a surra que levou de Baal Natan. Ábida vai correndo para lá e pergunta a Baal Natan o que ele fez, e ele responde que fez o que é para ser feito com quem sai do seu devido lugar. Enquanto Baal Natan se retira do local, Ábida pergunta a Joella se ela está ouvindo, pedindo para acordar. Mas, antes de sabermos se a Joella está viva ou não, já corta para a próxima cena. Pois é, aguenta coração. Ben e Tafat estão próximos à entrada do palácio, quando uma movimentação surge. Os dois perguntam o que está acontecendo, e Jeús vem falar com eles. Jeús explica que aconteceu algo com Roboão, mas ainda não sabem o que foi, que precisa ir logo, juntamente de seus irmãos. Na próxima cena, vemos todos no solo, aguardando notícias, enquanto Jeús, já se sentindo um líder, pede para que esperem ali, e sobe juntamente com sua mãe Malat e o médico, até o quarto de Roboão. Ao entrarem no quarto, vemos que Maaka e Abias já estavam por lá. Maaka então começa a empurrar o médico e culpá-lo, dizendo que ele precisa explicar o que está acontecendo com Roboão, que nem falar consegue mais. Abias tem que segurar Maaka para contê-la. Maaka chama o médico de cretino e mentiroso, pois havia prometido que Roboão ficaria bem. Então começa um bate-boca de Jeús com Maaka. Ele diz que ingenuidade não fica bem para uma prostituta. Abias então entra na parada, pedindo para que Jeús não fale assim de sua mãe. Então adivinha, meus amigos, adivinha o que acontece? Começa uma luta corporal de Jeús com Abias, enquanto Malat e Maaka também começam a discutir ao mesmo tempo, uma acusando a outra de culpa disso tudo estar acontecendo. Lembrando que o Roboão está ali com o médico praticamente falecendo, E justamente porque depois o médico berra, pedindo para que parem com isso, e todos ficam estáticos, olhando atentos. Ficou até engraçado o Abias e Jeús parando de brigar, mas ali um agarrando o outro ainda. Então o médico avisa que o rei Roboão está morto.
É, galera, e assim termina o emocionante capítulo 18 de quinta-feira, 13 de junho, o penúltimo dessa 11ª temporada. Deixe seu comentário com a sua opinião e nota sobre ele, porque olha, foi de perder o ar, hein? Uma coisa atrás da outra acontecendo. Impressionante. Bom capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!